Nessa aula aqui, eu vou pintar essa caneca e vou fazer uns girassóis. Então, vou pintar aqui com vocês. Eu tenho esse stencil aqui e eu gosto de usar aqui como moldura para colocar a letra. Eu vou colocar a inicial aqui, uma inicial do nome, e aí eu uso esse stencil, que eu acho bem bonito essa moldura, sabe? Vou posicionar aqui, vou mostrar para vocês como é que eu risco. Ver se tá certinho. E aí eu tenho aqui uma lapiseira mesmo, mas pode ser um lápis, o que vocês tiverem, tá? E aí aqui a gente vai marcar. Eu sempre uso lápis, mas hoje eu encontrei primeiro, foi a lapiseira e peguei a lapiseira. Vou fazer essa borda aqui também, ó. E aqui, depois a gente pode usar a caneta de pena para fazer essa marcação, ou o cachimbo também, fica bonito. Então, Ai, tem um gato. Ai, meu Deus. Olha onde ele veio deitar. Eu já tirei ele daqui umas 30 vezes. E ele volta. Então, ó, ficou a marcação feita, tá vendo? Aí, ó. Tá marcadinho. Vê que com a lapiseira resolve bem, né? Deu pra marcar. E aí, agora a gente vai pra próxima etapa. Eu já peguei minha tinta. Vou usar a tinta ouro metálica da Decorfix 150. Eu já diluí bem a tinta. Eu gosto de dar batidinha assim, mas pode mexer também com aquelas colherinhas de... O pessoal dá nos restaurantes para mexer café, também pode. Aquelas espátulas. Tô colocando aqui a minha tinta no cachimbo. Deposito aqui, ó. Não precisa muita coisa. Tá vendo? Já coloquei a tinta aqui. A gente vai fazer esse trabalho aqui. Eu gosto de ter sempre um papelzinho aqui ao lado, que é pra correr assim a tinta, pra ver se tá saindo certinho, tá vendo? Então tá tudo certo, vamos lá. Agora vamos começar aqui, esse delineado aqui. Deixa eu ver se tá dando pra ver direitinho. Aqui.
Gente, é muito gostoso trabalhar com cachimbo. É muito fácil, prático, rápido. E olha o resultado, como fica bonito. Aqui é só seguir o desenho. Aqui é questão de você achar a posição melhor para você trabalhar. O que for mais confortável para trabalhar, tá? Olha que rápido que a gente consegue fazer esse trabalho com cachimbo. Muito rápido. Por isso que eu amo trabalhar com cachimbo, porque olha, rapidinho nós já fizemos essa moldurinha linda, no estilo bem vintage, tá vendo? E aqui a gente vai colocar a inicial do nome. Eu vou colocar uma inicial, essa caneca é de uma cliente já. E eu tô aproveitando para fazer aula para vocês. Eu prefiro colocar nessa posição porque a pessoa, quando ela toma o chá, né, ela consegue olhar para cá e ver a inicial do nome dela. Então, eu sempre coloco nessa posição. Aqui vão os girassóis, né, em volta, deixar secar um pouco, para a gente dar continuidade aqui nesse trabalho. Primeiro, eu coloco aqui para eu ter noção do espaço que eu posso trabalhar as flores, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é colocar aqui esse desenho aqui, né? Essa moldura onde vai a inicial do nome, tá? Então, esperar secar para a gente continuar esse trabalho, tá bom? Continuando a nossa aula, eu vou pegar um pincel desse aqui, que é um pituá. Eu tenho esse da Condor, número 2. Esse pincel redondinho, tá vendo? Ele é redondinho aqui em cima. Então, é esse pincel que eu vou usar. E aí, como é que eu faço? Pego aqui um pouquinho do marrom. Aqui na tampinha mesmo, ó. Esse aqui é o marrom escuro. Marrom escuro da Vitro 150. Vou dar uma batidinha aqui com o pincel. Depositar a tinta aqui no meu pincel e vou pegar a pontinha aqui, ó, do amarelo. Tá vendo? Um pouquinho de amarelo. Agora eu venho aqui na minha peça. Eu vou fazer um girassol aqui. Aqui é o miolo do meu girassol. Eu vou fazer meio girassol, então, por isso que eu
Eu faço só meio miolo, vai. Não é um círculo completo. Pronto. Faço essas batidinhas. Limpo aqui, ó. E agora a gente vai fazer as pétalas. Eu uso o amarelo ocre. Esse aqui, ó, da Decor Fix, vou usar ele. E também vou usar o laranja. Um pouquinho do laranja. Esse daqui eu vou usar o cabinho de um pincel para mexer. Ele tá mais grossinha essa tinta. Aqui com o cabinho do pincel. Dá uma mexidinha. Eu coloco sempre aqui, ó, um papel alumínio. É uma dica muito boa, que é para não sujar o nosso godê, porque essa tinta, ela fixa muito. E depois, para tirar, é complicado. Vou usar um pincel Ceramic. Um pincel da Ceramic, número 4, 220. Ele é um pincel redondo, tá vendo? Ele é um pincel redondo. Então, esse é o pincel que eu vou usar. Primeiro, eu venho com o ocre. Venho com o ocre. Pegar um pouquinho aqui do amarelo. E vou fazer as pétalas do meu girassol. Então, eu venho aqui. Não deixar excesso de tinta. Eu sempre deixo um espaço, porque eu vou intercalar essa pétala com uma outra cor. Pronto, já fiz aqui com o ocre, né? Agora eu vou pegar o laranja, tá? Não limpo o pincel nada, já vou direto no laranja. E um pouquinho do amarelo. Vou pegar aqui o amarelo. Para não ficar tão escuro, né? Então, põe um pouquinho de amarelo.
Pra dar uma quebrada, ó. Um pouquinho de amarelo para dar uma quebrada nesse laranja, senão fica muito forte. Esse tom aqui, ó, pra mim tá bom. Agora a gente faz as outras pétalas. Eu tô ensinando essa forma de fazer o girassol porque é fácil de fazer e fica muito bonito. E eu sempre tenho pedido dessa peça. Então, é uma peça assim que dá para vender bem. Então, por isso que eu resolvi fazer essa aula desse girassol aqui. Se você vê que a pétala tá muito estreitinha, você alarga ela um pouco mais. Aqui não dá pra fazer essa pétala no tamanho das outras porque a alça tá aqui, tá atrapalhando, né? Mas isso aí não é um problema, tá? Aí limpa o excesso aqui em cima, ó, pra não passar pra borda. Aqui nós já fizemos um. Ainda falta dar acabamento nela, tá? Vamos fazer mais uma. Repete as mesmas cores, né? O marrom com... Agora a gente vai fazer uma aqui, tá? A gente tem que intercalar. Aqui, ó. Um pouquinho mais pra cá. Vocês podem fazer menor, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouco, para não ficar tão grosseiro, né? Faz um pouquinho menor. Pegar um pouquinho do marrom aqui, mais um pouco. Dando as batidinhas, que é para ficar bem legal. Pra parecer que ele tá salpicadinho mesmo, sabe? Deixa eu arrumar um pouco aqui. E aqui também a gente arruma, tá bom? Agora a gente continua aqui. Vamos fazer as pétalas com o ocre. A gente puxa aqui, ó. Gente, as pétalas, ó, você vem de lá, reto até aqui, ó. Não para no meio do caminho. Pincelada sempre contínua, para não ficar marcado o pincel, sabe? Eu tô amando trabalhar com esse pincel da Ceramic, muito bom, muito bom.
deixar ela um pouquinho mais gordinha aqui. Não se preocupe se uma pétala ficar um pouquinho menor que a outra. É claro que a gente precisa ter capricho para tentar fazer o melhor, né? Mas lembre-se de que é um trabalho artesanal, tá? Não é feito, produzido por uma máquina. Então, nem sempre todas as pétalas serão iguais e está tudo bem. Agora, a gente usa o laranja, vem com laranja. E vamos colocando as pétalas intercaladas. Vamos intercalando. Sempre procure uma posição boa para vocês trabalharem. Eu não estou numa posição muito confortável porque eu tenho que prestar atenção aqui na câmera para vocês conseguirem visualizar o trabalho. Limpo o excesso aqui. Aqui, para não ficar esse buraquinho aqui, a gente faz mais uma pétalazinha aqui, ó. E limpa o excesso. Muito bem, fizemos aqui um girassol aqui e um outro aqui. Já ficou bem lindo, né? Tá vendo? Agora a gente vai fazer folhas aqui. Agora a gente vai fazer folhas. O mesmo pincel, tá? Da Ceramic. O mesmo pincel vou usar para as folhas. Esse aqui é um redondo número 4 da Ceramic. E eu vou usar verde musgo Decorfix 150 e branco da Decorfix 150, só que esse é um branco fosco, tá? E agora, vamos fazer umas folhas aqui. Dei uma misturadinha um pouquinho de verde com branco, que é para ficar um tom mais claro, que é para eu fazer 2 tonalidades de folha, tá? Então, o mais escuro e o mais claro. Então, aqui a gente faz a folha. Continuando aqui. Tomando
bastante cuidado para não borrar onde eu já pintei, porque a peça ainda tá úmida. Então, é bom ter cuidado. E aqui a gente vai espalhando as folhas conforme a gente gosta, né? Sempre lembrando de dar movimento para a folha, ela nunca fica reta, né? A gente pode colocar uma para um lado, outra para o outro. É isso que deixa a folha bem bonita. Olha. Agora aqui eu gosto de colocar umas folhas assim, ó. Umas folhas soltas, sabe? Acho que fica tão bonito, dá um charme. Aqui nesse espaço, ele ficou um espaço em branco, né? Então aqui a gente vai colocando folha aqui, ó, para preencher, né, esse vazio aqui. E até porque vai ficar lindo também. Observe a pincelada. Eu coloco o pincel aqui e aperto. Ele abre, tá vendo? E aí eu solto. Basicamente, ele já fez a folha para mim, ó. É bem simples de usar esse pincel para fazer folha. Esse pincel é maravilhoso, gente, ó. Coloco aqui, encosto, abro e vou soltando. Olha como fica.
Linda a folha, tá vendo? Aqui cabe mais uma folha aqui, ó. Quanto mais folhas, né? Ele fica mais preenchido e fica lindo, olha. Aí é gosto, tá? Vocês vão preenchendo conforme vocês gostarem. Ok? Pra mim já tá bom. Tá bem preenchidinho, tá bem pintada essa caneca, tá linda. Agora eu vou pegar o preto, pode ser essa tinta aqui, ó, para canetar, só que ela é muito fina. Se vocês quiserem, vocês também podem usar o preto mesmo, sabe? É que eu tenho essa aqui, eu vou usar essa. Aí eu pego um pincel bem velho que eu tenho, que tá bem assim esgaçado, tá vendo? E aí eu vou pegar esse pincelzinho com preto e vou fazer batidinhas aqui, ó, para dar profundidade. Aqui um pouquinho, tá vendo? Bem no meio. Para dar uma profundidade no miolo aqui. E aí eu posso colocar um pouquinho do branco olha como fica no pincel, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Por isso que eu gosto desse pincel. Deixa eu focar aqui. Ó. Fica só umas pontinhas, tá vendo? Uns pontinhos brancos. Aí a gente vem aqui para dar uma luz. Coloca um pouquinho do branco. Aqui também. Aqui um pouquinho mais. E eu também gosto de colocar um pouquinho do vermelho. Deixa eu pegar aqui o vermelho. Vou usar esse marcador aqui. Isso aqui é coisa de unha, tá, gente? Daí eu coloco só alguns assim, bem poucos. Bem pouquinho. Deixa
Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Bem, só uns pontinhos mesmo. Pra deixar essa peça mais bonita, né? Mais alegre, ó. Aqui já próximo das pétalas aqui, ó. Tá vendo? Só para dar um charme na flor. Olha, gente, está pronta a nossa caneca de girassóis. E agora aqui eu vou colocar a inicial do nome da pessoa que vai receber essa caneca aqui. Gostaram? Eu achei que ficou maravilhosa. Achei linda, gente. Achei linda, 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 linda. Olha. Tá vendo? E a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado, viu?